Quantas coisas boas, né? Quantas coisas e quantas palavras abençoadas foram liberadas. E eu quis passar esse vídeo exatamente hoje porque o tema dessa palavra é sobre isso. Nos libertando das palavras dos inimigos. E veja quantas palavras, e muitas delas que eu ainda não sou o que eles estão falando, né? Eu pego como promessa, né, de que eu serei tudo isso que eles estão falando aí, né? Mas são palavras liberadas, e eu quero aprender e estar com você hoje, né, vendo na palavra sobre isso, essa importância do poder das palavras quando elas são liberadas no mundo espiritual. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos ler um texto da palavra. Esse texto é referência, e eu sei que essa turma da noite é a turma mais animada da Metodista Renovada. Amém? Glória a Deus. Olha que povo animado, né? Deus é muito bom. Jeremias capítulo 7, versículo 8, conta-se a história de um povo que viveu uma derrota por causa da palavra. Jeremias capítulo 7, versículo 8, nos diz assim: mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Diga assim: quando nós confiamos, quando damos lugar a palavras enganosas e a palavras inúteis, nós sofremos uma derrota. Amém? Então feche seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, o meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é do Senhor. Eu declaro o quanto eu te amo, o quanto eu dependo de ti, que a tua palavra, que é a verdade absoluta, venha ministrar o meu coração. Espírito Santo de Deus, enquanto eu ouvir essa palavra, me mostra tudo aquilo que eu preciso ser curado, aquilo que eu preciso ser liberto, de todo o passado, toda palavra que me feriu, que me machucou, que me magoou, que me trouxe um peso. Senhor, toda palavra de morte, de maldição, de quem quer que seja, eu quero hoje me libertar para romper, para crescer, para avançar, para conquistar, em nome de Jesus. Que o Senhor fale ao meu coração e que seja hoje a minha libertação para começar uma nova história, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar por um instante. Esse texto que nós lemos, eu vou fazer uma breve menção dele. Ele está situado num contexto onde o profeta vai mostrar para a nação de Israel por que é que eles estavam vivendo um período de fracasso. Porque eles estavam confiando, eles estavam dando crédito a palavras enganosas e palavras inúteis. Na verdade, o profeta está dizendo o seguinte: há um peso na palavra. Quando nós liberamos uma palavra, quando você fala, quando você abre a sua boca, os seus lábios proferem uma palavra, essa palavra tem um peso. Eu tenho entendido que nós temos, conforme diz a Bíblia, um poder nas nossas palavras. E eu olho toda a Escritura e eu vejo como que Deus vai, de maneira muito clara e subjetiva, Ele vai dizer a respeito disso. E muitas vezes nós nos convertemos, nós viemos para Jesus, você veio para a Renovada, ou alcançado por uma célula, ou alcançado aqui no culto, numa campanha, na Casa de Paz, talvez você veio transferido de outro ministério, eu não sei qual é a tua história, mas às vezes a gente vem para a igreja, e a gente às vezes não rompe, e você pode estar numa igreja que tem uma unção de prosperidade, uma unção de conquista, e não viver essa conquista, porque talvez
talvez você esteja enlaçado, talvez você esteja ainda amarrado com palavras que foram liberadas do passado, que te amaldiçoaram, e que essas palavras tiveram uma legalidade contra a tua vida, e a tua vida não vai, ela não rompe. E talvez você esteja aqui hoje vivendo assim, mas Deus nos deu essa visão para nós pastores, dessa campanha de libertação, com 7 temas diferentes, começando sobre a libertação das palavras dos inimigos, que querem nos destruir, nos arruinar, nos levar para baixo, nos amaldiçoar. Nós temos que quebrar isso, desligar isto, para poder fluir a nossa vida financeira, familiar, ministerial, profissional, para que a gente possa romper de uma forma tão grande e tão linda, porque foi desligado algo. Então Deus te trouxe hoje, bem no dia dos pais, para te dizer: é possível começar uma nova história, é possível ter um divisor de águas na sua vida até ontem, e a partir de hoje começar o novo de Deus. Veja esse vídeo, que interessante. Eu achei interessante esse vídeo, porque ele fala de uma mãe que pode dar 2 finais a um filho. Presta atenção, que legal que esse vídeo é bem curtinho. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti. Deus é tão bom. Uma criança pode ter 2 finais diferentes. Talvez você seja o resultado de um desses finais por enquanto, porque a tua vida pode mudar. A diferença nossa é que não importa o que proferiram contra a gente, talvez do seu pai, da sua mãe, de alguém tão perto da sua casa, que proferiu uma palavra tão dura contra você. A diferença nossa é que Jesus pode nos libertar. Jesus pode quebrar essas cadeias, essas correntes de palavras que tem uma legalidade do diabo contra a nossa vida. A Bíblia inteira fala sobre isto, o poder da palavra. O próprio Deus, ao criar o mundo e todas as coisas, Ele não fez assim com o estatalar de dedos. Ele não levantou a sua mão, e não diz a palavra: Deus levantou a sua mão e todas as coisas foram criadas. Não, a Bíblia fala que Deus, Ele libera a palavra, e Ele, com a palavra, Ele vai construir, com a palavra Ele vai edificar, Ele vai transformar do nada alguma coisa. O poder da palavra. A Bíblia fala que Jesus, em muitas das curas que Ele realizou, algumas Ele apenas colocou e fez um gesto, pôs a sua mão, mas muitas das curas, Jesus, Ele libera uma palavra. Para expulsar um demônio, Jesus libera a palavra e repreende, para você ter a ideia, a noção clara de que há o poder quando nós liberamos uma palavra. A Bíblia fala em Jeremias que nós temos o poder da palavra em construir ou destruir. Olha que coisa séria. Nós podemos amaldiçoar ou abençoar. Nós podemos gerar vida ou gerar morte. Nós podemos levantar uma pessoa ou podemos derrubar uma pessoa com uma palavra. E é exatamente isso que estava acontecendo na época do profeta Jeremias. Eles deram ouvidos, eles deram crédito, eles confiaram, acreditaram que aquela palavra enganosa, palavra inútil, cabia na vida deles, e eles viveram a derrota.
porque eles não entenderam que eles podiam se libertar dessas palavras. Então diga assim: Senhor, esta é a minha noite, a minha vida vai mudar. Enquanto eu estou ministrando aqui, a minha oração, sabe qual que é? É que o Espírito Santo de Deus te leve ao passado. Tem muita gente que não gosta de voltar ao passado, porque na sua memória tem coisas que feriram, que machucaram, que magoaram, que até hoje traz recordação dura, que mexe com a sua alma, mexe com o seu espírito, até com o seu físico. Mas hoje é o dia de libertação. Então o Espírito Santo vai te levar algumas pessoas, algumas palavras que foram liberadas, intencional ou não intencional, brincando talvez, mas que até hoje elas estão martelando na sua memória, e você percebe que a tua vida não vai, porque alguém proferiu alguma palavra que te feriu, que te magoou, que te amaldiçoou, que entristeceu o teu coração, que causou dor, e que causa até hoje quando você se lembra, e você prefere nem se lembrar. Mas o objetivo da palavra não é que você encoberte, não coloque uma pedra em cima, não. O objetivo é que isso venha à tona, e que isso seja rompido na sua vida, e quando você se lembrar depois da libertação, nunca mais vai causar dano na sua vida. Diga assim: Senhor, esta é a minha noite. A Bíblia fala que até o diabo fala. Você vai olhar Mateus capítulo 4 e você vai ver que quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo falou com Jesus. Ele tentou trocar a verdade de Deus e mudar a verdade em trocadilhos. Aliás, desde o jardim do Éden, o diabo já fala com o homem. O diabo, ele fala, ele também libera, ele usa pessoas para muitas vezes nos ferir, nos magoar. Quem é empresário, às vezes o diabo usa a boca de um funcionário, de um concorrente. Para quem é aqui funcionário, às vezes usa a boca de um gerente, de um patrão, que se acha que está acima de todo mundo, e fala o que quer, o que não quer, diminui, magoa, não quer nem saber se passou por cima ou não, se a pessoa depois vai para o banheiro chorar, magoado, não quer nem saber, porque o diabo usa a boca dessas pessoas. Quantas pessoas que são transferidas de ministério, e que o pastor, o ex-pastor, fica amaldiçoando, vai ficar doente. Olha, presta atenção, vai sair daqui, eu vou sair sim, tenho convicção, vou sair. Então você vai ficar doente, vai ficar pobre, a sua vida não vai prosperar. Pastores liberando palavras de morte contra ex-membros. Olha só como que o diabo usa a boca de pessoas. Às vezes usa a boca de um marido para amaldiçoar a esposa para amaldiçoar o marido. Às vezes um pai que ama tanto o filho, às vezes uma mãe que ama tanto o filho, mas na hora do nervoso, na hora do desequilíbrio emocional, acaba proferindo uma palavra de morte para o filho, que cresce frustrado e triste. Talvez você seja resultado disso, de lembrar do seu pai no dia de hoje, e lembrar de algumas falácias dele que não foram boas, quando você devia ser levantado, abençoado, quando a sua vida devia ser construída, foi ao contrário do que você imaginava, te trouxe dor, ferimento. Nós cantamos uma música aqui que diz: a dor que ninguém vê, é só você que sabe. Por isso Deus se trouxe aqui nessa noite, para dizer em alto e bom som, tão claro, que hoje é o dia de você se libertar. A palavra de Deus diz no Salmo, o salmista nos diz, no Salmo 64, versos de 1 a 3, ele traz um peso e uma clareza sobre a palavra. Salmo 64, de 1 a 3, diz assim: olha o clamor do salmista: ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador. Olha a oração de salmista: defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Essa é a artimanha do inimigo.
E o salmista, ele sabe que há uma multidão, existem inimigos tentando derrubar, diminuir, colocá-los para baixo com palavras envenenadas, como flechas e espada. E ele vai dizer o seguinte: Senhor, me protege. Olha a intervenção de Deus. Aquele que confia no Senhor não está desprotegido, não está à mercê do diabo, jamais. Por mais que haja falácia, nós temos um Deus que está vivo, ressurreto, que quando nós clamamos, Ele ouve, Ele nos liberta e nos protege. Então o salmista vai gritar para Deus, e no versículo de número 7 a 10, os versos 7 a 10, então vem a grande vitória. Versículos 7 a 10. Mas Deus, olha a resposta, mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente, volta um pouquinho, repentinamente serão atingidos. Versículo 8, pelas próprias palavras, olha o que diz aqui o texto, pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletido no que Ele fez. Olha a virada que Deus dá. E versículo 10, alegrem-se os justos do Senhor, e nele busquem refúgio, congratulem-se todos os retos de coração. Tem justo aqui nesse lugar? Então aplauda o Senhor, diga: eu sou justo, Senhor. Ah, essa é a diferença. Não há palavra que atinja a tua casa, a tua família, porque nós somos justos do Senhor, então nós temos que nos alegrar. Existe o livramento quando nós buscamos do Senhor, mas a minha inspiração está em Davi, porque Davi, ele vai se deparar com um grande inimigo que é o Golias. E antes que ele encontrasse Golias, olha só a situação que estava aquele povo pela palavra. 1 Samuel, capítulo 17, verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o grande rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Diga assim: eles ficaram atônitos e apavorados pelas palavras proferidas. Sabe o que o inimigo mais quer da gente? Nos derrotar. Liberar palavras de morte. Eu me lembro que quando nasceu a Renovada, 24 anos atrás, aqui nós temos alguns fundadores, Luiz Celso, Rosalinda, me ajudem aí, o Albino, temos aqui a Vera, Luciana. Eles acompanharam toda a trajetória. 24 anos atrás, quando nascia um pequeno grupo, que não tinha nem nome ainda a igreja. Naquele momento que nascia a nossa igreja, nós fomos alvos de muitas palavras contrárias, muitas maldições, muitas mentiras, muitas calúnias. Veja, eu tinha uma segurança no meu coração. Nós tínhamos uma segurança porque nada foi feito sem a bênção da minha ex-autoridade. Eu não tinha nenhum motivo para temer o inimigo nas suas palavras. Por quê? Porque eu tinha uma legalidade de Deus, uma autorização de Deus, através da bênção da minha ex-autoridade. A igreja não começou de uma rebelião, não começou rompendo, não. Nós começamos debaixo de uma bênção. Eu fui abençoado para tocar a minha vida. Ali houve um desligamento. Naquele momento que nasce a Renovada, ela nasce debaixo de uma bênção. No caminho, no mês seguinte, no primeiro ano, segundo ano, vocês não têm ideia de quantas palavras que chegavam nos meus ouvidos de amigos meus, pastores. Olha, estão falando isso, estão falando aquilo. Olha, eu se fosse você processava essas autoridades, processava esses homens. Eu disse: não vou fazer nada. Deus é o meu advogado, o Senhor é meu advogado, não vou fazer nada. E eu tomei essa postura
postura do salmista: Senhor, me defenda. E Deus o tempo todo nos defendendo. A igreja foi crescendo, aquelas palavras não tiveram lugar, elas foram quebradas no meio do caminho, porque não tinha legalidade do diabo contra a nossa igreja. 4 anos depois que se passou, a igreja crescendo, me chamaram lá numa reunião pública com muitos pastores, e publicamente pediram que eu levantasse e pediram perdão por tudo que aconteceu. Olha, nós queremos pedir perdão, porque a nossa igreja está debaixo de maldição, porque foi proferido e feito coisa errada contra a sua vida, então nos perdoa. Sabe por quê? É Deus honrando quando nós somos justos e quando estamos debaixo da bênção, quando não há legalidade do diabo contra a nossa vida. Por que muitos ministérios não rompem? Muitas igrejas não vão e até retrocedem, porque muitas vezes tem a legalidade da entrada do diabo. E eu olho a história de Davi e vejo como ele nos ensina. 40 dias, de manhã e de tarde, o grande gigante saía. A Bíblia diz que ele saía, ia lá no campo de luta, e ele falava, ele afrontava. A Bíblia diz que ele falava palavras duras, ao ponto de um rei e um exército inteiro ficar intimidado. Quando o pequeno Davi chega, ele chega e encontra uma cena triste. Cadê aqueles valentes do Senhor? Cadê aqueles homens de guerra? Cadê aqueles que confiam no Senhor? Eles estavam exatamente como o povo de Jeremias. Eles estavam acovardados pelas palavras enganosas e inúteis de um gigante. Então Davi, que não tinha ouvido aquelas palavras durante 40 dias, ele não ouviu aquelas afrontas, ele vai e se apresenta, ele pega a legalidade do rei Saul, e ele vai enfrentar o gigante, que você conhece a história, e nós aprendemos 3 estratégias do diabo contra Davi, que é contra nós também. A primeira estratégia do grande inimigo de Davi é que ele foi amaldiçoado. O grande gigante amaldiçoa Davi. Quando há uma afronta, quando há um confronto de luta, a primeira estratégia é amaldiçoar. Porque o amaldiçoar traz medo, traz insegurança, traz receio, fica no ar alguma coisa. Uma palavra de maldição foi lançada contra Davi. Presta atenção, ele está ali ouvindo uma palavra de maldição. Você pode ler todo o capítulo de 1 Samuel 17, e você vai ver que coisa linda. Ele ouviu isso, o inimigo proferiu uma palavra de morte, de maldição. Segunda estratégia do inimigo, ele invocou o seu Deus, como que dizendo: eu tenho meu Deus que é maior que o seu Deus. Ele invoca o seu Deus. A terceira estratégia foi intimidar Davi. Ele diz para Davi: olha, eu vou vencer essa luta, e eu vou dar o seu corpo às aves do céu para comer, e aos animais do campo para te comer também. Ou seja, você vai ser exterminado, você vai ser comido pelas aves e pelos animais do campo. Tudo isso o inimigo fez. São 3 estratégias para intimidar ali Davi, para que ele fugisse da luta como os outros tinham fugido. Mas Davi nos ensina algumas lições tão preciosas. Diga assim: nada que o inimigo falar vai ter legalidade contra a minha vida, contra a minha saúde, contra as minhas finanças, contra a minha família, contra o meu ministério. Nada terá legalidade. Olha só a estratégia de Davi, a postura dele me encanta, porque ele vai ser um homem de Deus. Ele vai também usar a palavra para declarar: eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou sozinho nessa luta, nessa peleja. Então, no primeiro momento, ele não diz: eu estou aqui para te enfrentar. Não, eu estou aqui. Enquanto você vem com espada, com escudo, eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Ele defende a sua fé, ele tem uma postura de fé. Eu sei quem é o meu Deus sabe quem eu sou. Eu tenho uma decisão por ele, eu sei que ele está do meu lado. Você pode ter outros deuses, mas eu tenho um Deus que é mais poderoso, porque ele é criador dos céus
céus e da terra. Então Davi, ele defende a sua postura de fé, ele faz uma declaração de fé em quem ele crê. Então ele não vai tomar nenhuma postura dele, porque Deus vai comandar a vida dele. Em segundo lugar, Davi nos ensina que ele quebra as palavras proferidas pelo grande inimigo. Em terceiro lugar, ele vai falar: a vitória será do Senhor. Quando você vence, é o Senhor que está vencendo por você. Reconheça que as tuas vitórias sempre serão do Senhor. Então nada daquelas palavras tiveram uma legalidade contra a vida dele, simplesmente porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele quebrou as palavras. Palavras não se amarra, palavras se quebra, se anula. Então ele anulou aquelas palavras, ele quebrou aquelas palavras proferidas pelo gigante, e ele proferiu o contrário. Ele inverteu. Tudo isso que você proferiu contra a minha vida virá contra você, porque assim será com você e não comigo, porque Deus está comigo. Você pode aplaudir ao Senhor. Deixa eu trazer essa palavra para os nossos dias aqui para concluir. É interessante notar como que o inimigo ainda continua sendo o mesmo. Eu tenho dito muito assim, o diabo, ele é tudo menos criativo. Ele faz a mesma coisa a vida toda. Só que ele tem um problema, ele está se especializando. Lá na criação, o diabo usou a palavra para enganar Adão e Eva. Com Jesus usou a palavra para enganar a Jesus. Você vai percebendo que o diabo está se especializando. Hoje o diabo usa a boca de pessoas, às vezes, que estão na nossa família, para nos diminuir, para amaldiçoar. Às vezes numa brincadeira de mau gosto que diminui. Já viram que as brincadeiras, elas nunca levam a gente para cima, sempre para baixo? As gozações são sempre para baixo. Por quê? É uma estratégia aparentemente bonita do diabo de nos colocar para baixo, porque aquela brincadeira feriu, magoou, chateou, ficou uma dor que vai impedindo de a gente ser feliz. Tem gente hoje que não é feliz, não consegue sorrir, é melancólico, é triste. Por quê? Porque ainda arrasta na sua vida palavras lá atrás proferidas por um pai, por uma mãe, por um amigo. Às vezes um filho que proferiu uma palavra de morte para o pai, uma palavra de maldição para o pai, e foi embora de casa bravo. Às vezes a gente olha e percebe como que o diabo continua insistindo em roubar a nossa bênção através das palavras. Mas a grande maravilha e verdade é que em Cristo nós somos mais que vencedores. E que a palavra de Deus, ela nos liberta. Nós podemos hoje começar uma história nova. O salmista diz algo tão lindo que eu amo: que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor. Nós precisamos aprender como igreja a olhar o que é bom e valorizar. Aquilo que é ruim, acreditar que vai ficar bom. De que maneira? Falando. Aprenda a liberar palavras de bênção. Você chegar numa célula e ver 3 pessoas, a primeira impressão que você fala: meu Deus, isso aqui vai fechar, não é? Vai falir essa célula aqui, não vai vingar não. E a primeira impressão que a gente pensa é isso. Agora, se você olhar com os olhos da fé e falar assim: olha, a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3, vocês estão em 3 aqui. Ele está no meio. E quando Jesus está, hoje vocês estão em 3. Daqui um mês vocês podem estar em 5, 6, em 10 e multiplicando. Libera uma palavra de fé. Quando você ver alguma coisa que você pode elogiar. Eu brinquei aqui no culto das 5, que eu disse, algo que eu aprendi a olhar para as pessoas e elogiar as pessoas. Naquela fila de saída, ou mesmo fora da fila de saída, viu? Eu sou assim naturalmente. Eu procuro sempre olhar para alguém e ver assim, onde eu posso elogiar. É verdade, é um exercício que eu faço. O que eu posso assim elogiar? Aí eu fico procurando, se é o sapato, se é a calça, se é a blusa, se é o óculos, se é o cabelo, o que é?
né? Alguma coisa eu vou falar, você pode ter certeza absoluta disso. Porque eu gosto de motivar as pessoas, eu gosto de abençoar as pessoas, que as pessoas saem e falam assim, meu Deus, alguém notou, meu marido não notou meu cabelo, mas o pastor notou. Que a pessoa sai daqui assim, puxa vida, eu recebi uma palavra. Porque às vezes a pessoa está tão bonita por fora e por dentro não está. Mas recebe uma palavra na saída ali, uma palavra de bênção. Vai embora, meu Deus, já mudou o estado dela. Daqui até o estacionamento já mudou, a semana mudou. Por isso que eu sempre insisto aqui, olha, acabando o culto, não vai embora. Pega, abraça no mínimo 20 pessoas e dê uma palavra de fé para elas, né? Libera uma palavra, nem que seja, olha, a sua semana vai ser uma bênção, olha, o seu dia vai ser uma bênção amanhã, a sua empresa vai bombar essa semana, você que vende, você vai vender muito essa semana, dá uma palavra de bênção, porque a palavra que você libera tem um peso. O peso de abençoar, de construir, de você, patrão, chegar na sua empresa e falar assim, olha, está ruim a semana, essa semana vai ser uma semana boa. Libera a palavra. Eu fui comprar essa semana, eu fui com o pastor Alex visitar a dona Hilda Zerbeto, com 93 anos. E aí eu falei assim, eu sempre gosto de algumas visitas, né? Não são todas, porque senão haja dinheiro, né? Mas algumas visitas eu compro muita orquídea. E tem um lugar aqui embaixo na Bosque que eu chego lá e eles falam que eu sou o rei da orquídea. Chegou o rei da orquídea. Todo mundo me conhece lá, sabe que eu sou pastor, né? Então eu cheguei lá porque eu choro muito, viu? Como eu sou freguês há muitos anos lá, então eu tenho um desconto muito bom, né, gente? Que coisa boa ali comprar ali, né? Porque ele baixa mesmo, às vezes até 50%. Então uma bênção. Então, e quando é em dinheiro, então baixa mais, né? Leva dinheiro vivo que abaixa mais. Aí eu cheguei lá para comprar uma flor bonita, uma orquídea bonita lá e tal, que era muito cara, chorei, baixou, ok. Aí quando eu fui pagar, aí tinha uma moça acendendo um incenso, 2 incensos. Eu falei assim, e ela assim, né, fazendo assim, ó, e aquela fumaceira subindo, assim, nossa, o que é isso aqui, minha filha? Não, é para trazer clientes. Para trazer clientes? É. Eu falei, filha, isso aqui não funciona, que cheiro horroroso. Eu falei para ela. Isso aqui não funcionou. Não, funciona assim, o senhor entrou aqui. Eu falei, então, mas presta atenção, eu entrei antes de você acender esse trem aqui, ó. Então não funciona. Pode negócio desse? Você vê? E o Alex esperando o carro lá, e acontecendo, ele nem entrou. Ele viu a fumaça, ele ficou quietinho no carro lá trancado. Deixa o pastor fumaçar lá. Mas é interessante. Você viu o que a pessoa faz para atrair cliente? Está errado. O patrão tem que entrar e falar, eu abençoo. Eu abençoo os funcionários. Lógico, às vezes tem funcionário pisando na bola, que não faz como deveria fazer, mas abençoa. Você que é patrão, comerciante, você é empresário, tem que chegar a abençoar. Você que é funcionário, chega na empresa, seu patrão é miserável, faz anos que não dá aumento para você, não te elogia, não te valoriza, não sobe nunca de cargo. Aí você chega para amaldiçoar, isso volta contra você. Chega na tua empresa e abençoa a vida dele, mesmo sem ele saber. Uma hora Deus vai usar a vida dele para te promover, te dar aumento. Mas abençoa a tua empresa, abençoe sua família. Quantos pais que chegam em casa já brigando, essa casa, esses filhos, essa mulher, e não sei o quê. Quantas vezes, veja, está liberando palavra de morte. Quando na verdade nós precisamos entrar em casa e liberar palavra de bênção. Amém? Eu entendo que quando você fala a palavra de bênção, os anjos pegam essas palavras e levam lá para Deus e falam, Deus, há uma legalidade. Ele falou, ela falou, torna isso verdade. Deus fala assim, anjos, reúne aqui, olha, aquele irmãozinho lá falou isso, vamos trabalhar, vocês vão descer lá trabalhar para fazer isso acontecer na vida dele, porque ele deu legalidade. Olha que bênção. Agora, quando você fala uma palavra de morte, de maldição, de destruição, os demônios pegam isso, levam lá para o inferno e falam assim, olha, ó diabão, presta atenção, ele deu legalidade. Vamos tornar isso verdade. Presta atenção. Isso é muito sério. Porque você pode ser um canal de bênção para pessoas ou um canal de maldição. Nós fizemos a opção de ser um canal de bênção. Amém? Nós temos que abençoar.
Por isso que abençoe sua célula, abençoe esse país, abençoe essa nação. Nós temos que abençoar, nós somos um canal de Deus para abençoar uma cidade. Pastor, a cidade está em crise, 13 milhões de desempregados. Vamos abençoar para que as portas se abram mesmo no meio da crise. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos por um instante, respira bem fundo. Deixa o Espírito Santo continuar falando com você. Talvez você esteja num segundo casamento. O teu antigo marido, a tua antiga esposa, por várias razões, lançou tantas palavras de morte, de maldição, que te feriu, que te magoou. Talvez um pai, talvez uma mãe. Mas hoje é dia da libertação das palavras do inimigo, que usou a boca de alguém tão próximo para gerar um peso espiritual sobre a sua vida. Mas eu entendo que o nosso Deus, Ele tem o poder de anular, de quebrar essas palavras, para que não haja legalidade contra as nossas vidas. E se você precisa colocar diante do Senhor agora a sua vida e pedir: Senhor, me ajuda a quebrar, a tirar essas palavras que foram proferidas contra a minha vida no passado. Se você precisa dessa oração de quebra, de anular palavras que foram proferidas, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui neste altar, em nome de Jesus. Hoje é o dia da sua libertação. O que te magoou, o que te feriu, é aqui no altar. Eu tenho dito que aqui no altar é o lugar de conserto, de aliança, de restauração. Aqui no altar é o lugar de cura. Porque talvez a tua vida não andou e não tenha andado por causa de uma palavra. Uma única palavra pode estar amarrando a tua vida, impedindo de você conquistar e ser feliz. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje, para te dizer o quanto Ele te ama, e o quanto Ele está querendo ver você romper, fluir, conquistar. Em nome de Jesus. Mas também nesta noite, se por acaso você, na hora do nervoso, você também proferiu alguma palavra indevida para o seu marido, para a sua esposa, ou para os seus pais, ou para os seus filhos, eu quero também te chamar a vir aqui na frente, para que você quebre essas palavras,